O que você tem buscado em sua vida? Você sabia que aquilo que você busca diz muito a seu respeito ou a uma situação que você está vivendo neste momento? Pois é, todo ser humano está em busca de algo, seja a realização de um sonho, seja a concretização de um projeto, ou seja, buscar faz parte dos nossos sonhos, faz parte daquilo que acreditamos. Desde a infância, somos direcionados a sempre buscar algo em nossa vida, ou uma condição melhor financeira, ou a realização de um sonho, enfim, estamos o tempo todo buscando algo. E quando deixamos de buscar, é porque deixamos de sonhar, deixamos de acreditar. E quando isso acontece, damos lugar no nosso coração para que haja tristeza, para que haja desânimo, enfim. Precisamos estar o tempo todo buscando. Mas a minha pergunta para você nesse dia de hoje é: o que você tem buscado hoje para a sua vida? Muitas pessoas buscam ter mais comunhão com Deus. Muitas pessoas buscam ter uma vida mais saudável. Muitas pessoas buscam agregar mais no seu currículo, fazendo mais faculdades. Enfim, estamos o tempo todo buscando algo em nossa vida, não é mesmo? No livro de João, capítulo 4, a gente aprende sobre a história de uma mulher que buscava água no poço de Jacó. E esta mulher se encontra com Jesus, a mulher samaritana. Ela não poderia nem imaginar nos seus melhores sonhos que um dia ela se encontraria com Cristo ali naquele poço, numa situação tão simples de rotina da sua vida, buscando água. Mas é exatamente isso que acontece. Ela não só encontra com Cristo, como Cristo pede para que ela sirva água para ele. E ela, a princípio, questiona, duvida, achando tudo aquilo muito estranho. Como que pode o Senhor, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritano? Devido às suas divergências, religiosas, havia ali um contrito, não havia uma comunicação, uma amizade entre ali os judeus e os samaritanos. Enfim, ela pega e questiona, mas Jesus ainda insiste com ela, dizendo: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, seria você que me pediria e eu te daria. Não somente dessa água, mas a água para a vida eterna. É o que está escrito aqui no versículo 14 do mesmo texto, onde o Senhor Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, Jesus está falando de algo que venha transbordar no coração humano, algo que venha de fato saciar a sede daquela pessoa, não somente a sede física em relação a beber água, mas a sede do seu coração, às vezes a sede por um abraço, por amor, por respeito, por uma família. Eu não sei qual é a sede que existe hoje dentro do seu coração. Eu não sei aquilo que seus pensamentos mais anseia. Eu não sei aquilo que mais te aflige ao ponto de você ficar até mesmo agoniado, ansioso, querendo algo muito que aconteça. Mas uma coisa é certa: somente Cristo pode verdadeiramente saciar aquela fonte, a fonte do nosso coração que necessita ser cheia. Você consegue compreender isso? Enquanto não encontramos com Cristo, enquanto não buscamos no Senhor, na sua palavra, saciar essa sede e encher esta fonte, o sentimento que temos, a sensação que temos é que essa fonte está sempre vazia. Por isso muitas vezes você tenta diversas coisas em sua vida. Você tenta fazer um curso novo, muda de emprego, muda de casa, muda de bairro, muda o sofá de lugar, está sempre mudando algo, está sempre tentando algo novo, mas aquele vazio ele é preenchido, há sempre uma insatisfação dentro do peito, porque é uma fonte que precisa ser transbordada. Só que ela somente pode ser transbordada pela presença do Espírito Santo. Então não é o seu dinheiro, o dinheiro que você conquista, que você busca, não são os seus diplomas, não é a satisfação dos seus sonhos carnais neste mundo
que vão fazer com que esta fonte seja preenchida, mas sim o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, a primeira coisa que traz sobre nossa vida é clareza em relação a quem somos, a nossa identidade. É exatamente isso que acontece com a mulher samaritana, porque ela questiona Jesus insiste dizendo: olha, se soubesse quem está te pedindo, você é que me pediria. Então ela pergunta para ele dizendo: mas como que você pode tirar água? Você não tem nada com que tirar, não tem uma corda, não tem uma bacia, não tem uma vasilha, não tem nada. Você está entendendo? Porque isso fala muito sobre nós. Estamos o tempo todo questionando Deus, como Deus vai fazer, ou o que Deus deve fazer, ou quando Deus tem que fazer. E isso não compete a nós. Não temos autonomia, muito menos autoridade para questionar Deus sobre quando vai acontecer ou como vai fazer. Não, Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor, inclusive para mim e para você. E ali mesmo ela questionando que Jesus não tinha como tirar, ali Jesus continua insistindo em querer servir para ela uma água, mas ela ainda não estava entendendo que não era aquela água que saciaria apenas a sede física, mas uma água para a vida, uma água que jorre para a vida eterna, uma água que venha transbordar em sua vida. Então Jesus revela algumas coisas sobre a vida daquela mulher, e ali aquela mulher tem a comprovação de que realmente aquele era Cristo, que somente Ele poderia saber tudo aquilo que ela estava vivendo, tudo aquilo que ela estava passando. Então ela se rende e ela ali pede: eu quero beber dessa água, eu quero, para que eu não precise mais voltar aqui, porque para aquela mulher voltar àquela fonte era um exercício de tristeza, era um exercício para ela de sofrimento. Devido às circunstâncias da sua vida, aquela mulher sempre andava sozinha, solitária, era mal vista, era mal interpretada por todos. Então aquela mulher, sempre isolada de todas as outras mulheres, tinha necessidade de saciar a sua sede e precisava ali buscar a água sozinha. Ela não tinha uma amiga que acompanhasse ela. Ela não tinha alguém da família dela que estivesse junto com ela. Ela não tinha alguém que pudesse ajudar ela a carregar as bacias d'água ou ajudar a tirar a água do poço. Era ela sempre sozinha em sua vida, até encontrar com Cristo, que revelaria toda a história da sua vida. E ali ela percebe que realmente é Cristo, e ela entende naquela oportunidade que ela precisava saciar a sede, não a sede física, mas a sede da sua alma, a sede do seu coração, em relação a ser aceita. A história desta mulher samaritana fala muito sobre aceitação, e ela tinha essa sede de ser aceita. Por isso ela trocava de um marido para outro e já estava no 5º marido, que nem era marido dela, assim como Cristo revela. Ou seja, ela estava o tempo todo em busca de aceitação, em ser amada, em se sentir amada. E quando ela não se sentia amada, ela partia e tentava de novo. Muitas pessoas agem da mesma forma. Por não se sentirem amadas, não se sentirem valorizadas, trocam de marido, trocam de esposa, trocam de casa. Mas não é possível trocar de família. Entenda isso de uma vez por todas. E ela fazia isso, e toda vez que ela fazia isso, era como para ela, era como se desse murro em ponta de faca. Era doloroso, era sofrido. E ela era cada vez mais ignorada pelas pessoas, ao ponto de andar isolada, solitária. Para ela, buscar água era um exercício de sofrimento, até o dia que Jesus aparece naquele poço e resolve botar um fim naquela dor. E não somente saciar a sua sede física, mas saciar a sede da sua alma, do seu coração, e mostrar para ela que ela era assim, apesar de seus erros, aceita por Deus, que ela poderia viver a vida dela,
que ela poderia se arrepender e ter uma verdadeira conversão, e é exatamente isso que acontece. Porque aquela mulher, ela é tão impactada pela presença de Cristo, o Espírito Santo preenche de tal forma o coração daquela mulher, que aquela mulher larga aquelas bacias, a água já que ela tinha buscado já não era mais necessária, agora aquela mulher tinha sede de falar de Deus. Sede de falar para as pessoas o que Deus fez na vida dela, que aquele homem que ela encontrou no poço de Jacó era Cristo Jesus. Aquela mulher tinha sede agora de apresentar Cristo para as pessoas. Então ela vai com toda a sua sede e retorna para sua cidade, e ela consegue impactar pessoas, multidões, milhares e milhares de pessoas, dizendo que ela conheceu o Salvador e que ele revelara toda a sua vida. E que ela foi aceita por ele, porque ele mesmo ofereceu a água da vida para ela. E ali aquelas pessoas impactadas com a transformação, com o brilho nos olhos daquela mulher que tinha sido mudado, eles também desejam conhecer. A sede dela, ela é transmitida para as pessoas que passam a ter sede para conhecer quem era Cristo, que tinha mudado a vida daquela mulher, que tinha se encontrado com ela ali naquele poço de Jacó. Então toda aquela cidade vai até aquele lugar, através da sede que existia na mulher samaritana, em falar para aquelas pessoas que ela conheceu Cristo e que ele mudou a sua vida, e que ele a aceitou como ela era, mesmo pecadora. Ele perdoou e foi misericordioso para com ela. E toda aquela cidade vai até aquele poço, e ali eles encontram Cristo, e eles ficam maravilhados, e eles pedem para que Cristo permaneça ali por mais tempo, porque eles querem saber mais, querem ter mais, eles querem e eles têm sede de Cristo. E aqui eu volto ao início da nossa pergunta na devocional. Do que você tem sede hoje na sua vida? O que você tem buscado para você? O que você tem buscado para o seu coração? O que você tem mais buscado? Qual é a sede que existe aí dentro do seu coração? Vá em frente, busque, sacie essa sede. E eu tenho certeza que quando você encontrar, você vai transmitir essa mesma sede para muitas e muitas e milhares de pessoas que vão querer conhecer o que você conheceu, que vão querer experimentar o que você experimentou, que vão querer saber quem é esse Deus maravilhoso que mudou a sua vida, que te aceitou, mesmo assim do jeito que você está. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.